essa é a primeira edição do SAS Minds, um programa de debates, e hoje a gente vai falar de Analytics no esporte. Para isso eu recebo do lado do SAS Marvio Portela, vice-presidente do SAS América Latina, Carlos Soveni, diretor de serviços do SAS Brasil, e nosso especialista em inovação, Luiz Maleri. Da Foodstats, eu tenho aqui comigo Zé Eduardo Romanini, o fundador da empresa, e Antônio Carlos de Lima, o especialista em data mining da companhia. Zé, conta um pouquinho da Foodstats. Claro. Quem é, o que vocês fazem? Pois não, Foodstats tem 14 anos, nós somos uma empresa geradora de conteúdo de futebol. Nós começamos há 14 anos atrás com uma ideia de como quantificar, como colocar valor. E me incomodava alguns programas esportivos, falavam, esse cara chuta muito, esse cara erra pouco, esse cara passa mal. O que é isso? O que é pouco, mal, muito? O que é isso? Então a ideia surgiu de tabular isso tudo. O Foodstats começou a operar e já conseguimos o primeiro cliente em 2005, começou na virada do ano 2004 para 2005. E desde então é uma empresa que cresce organicamente. Hoje a gente atende principalmente a clubes de futebol, empresários de futebol e empresas de mídia. Enfim, a gente vem evoluindo aí nos últimos 14 anos para chegar no momento glorioso de ter uma parceria com vocês aqui da SAS. Marvio, conta como começou essa parceria entre o SAS e a Foodstats. Eu acho que o que eu posso colocar há mais ou menos 3 anos atrás, ou um pouquinho mais do que isso, em uma conversa aqui minha com o Carlos, a gente se olhou, apaixonados por futebol, e houve uma provocação. Caramba, a gente faz tanta coisa legal e a gente não está envolvido com o tema do esporte. Tem tanto dado para ser analisado, tanta previsão para ser feita. Poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu acho até que eu passo para o Carlos, porque o Carlos começou esse contato com a Foodstats. Eu acho que você podia comentar um pouquinho, não? Uma das coisas que a gente conhece bem aqui no SAS, a gente sabe que tem grande valor, é o dado. Então a gente precisava encontrar qual era a melhor empresa que tinha uma grande qualidade nos dados que capturava, né? nesse mundo do futebol. E, obviamente, a gente encontrou o Foodstats através de um outro parceiro que a gente tem. E aí a gente começou a construir a parceria daí. Ou seja, uma empresa que tem uma quantidade, um volume de dados excepcional, coleta muito bem esses dados, trabalhando agora com ferramentas analíticas de alto potencial, que são as nossas, aí gerando produtos e novos frutos, né, dentro dessa parceria. Falando de Copa do Mundo, o que vocês têm de projetos com relação a esse evento? A gente está preparando um material, 2 etapas. Que a gente vai fazer uma análise para tentar entender o porquê que a Alemanha foi tão espetacular aqui no Brasil. Na fase de grupo, a Alemanha tocava na bola 149 vezes antes de dar um chute ao gol. Na fase de mata-mata dos playoffs, onde de fato a Copa começa de uma forma, quem são os favoritos, separou os meninos dos... A Alemanha tocava 47. E estamos preparando um pacote de análise real-time para os jogos, em que a gente vai trazer muita análise pesada, entender o porquê que um time está na frente ou vai assumir a liderança daquele placar naquele jogo. Então são 2 coisas. Um vai ser de Alemanha, Copa do Brasil, e outra é uma ferramenta bem legal de análise durante os jogos da Copa. Agora eu quero abrir um espaço para que cada um de vocês faça uma pergunta para o pessoal da Foodstats. Eu gostaria de saber de vocês o que faz uma seleção campeã. O futebol, soccer, o nosso futebol, é o único onde eu consigo vencer você dando um chute certo e você chutando contra o meu gol 20 vezes. É o único esporte que isso acontece. No basquete, se eu arremessar 20 vezes e eu vou ganhar, beisebol, por aí. Então, isso tudo pode acontecer numa Copa. É improvável que aconteça. Mas o que vai determinar? Lá no dia 14 de julho, provavelmente, o campeão será o time que estará entre top 3, em média, porque números absolutos ele vai jogar mais que outros times, né? Mas ele será top 3 em finalizações certas e top 3 em desarmes. Esses 2 fundamentos combinados, invariavelmente, pertencem ao campeão. Você pode esperar isso aí. Muito bacana. Minha pergunta é para o Antônio Carlos. As tecnologias de analytics evoluíram bastante. Então, eu gostaria de saber o que a Foodstats está desenvolvendo para análise em tempo real. Nós estamos trabalhando com highlights relacionados a quebras de recordes nas partidas. Quais quebras de recordes? Quando o jogador quebra o próprio recorde dele no campeonato de um determinado fundamento, seja finalizações, desarmes, ou a equipe quebra o seu próprio recorde ou o recorde entre equipes no campeonato,
além de saber se uma partida teve mais desarmes e o ranking dos desarmes, dos fundamentos nessa partida. Além disso, nós estamos trabalhando com probabilidades do gol. E a probabilidade do gol ela tem como fundamento medir as forças defensiva e ofensiva das duas equipes. E a medição dos fundamentos, desses fundamentos ao longo da partida, para que a partir de então, em 5 minutos decorridos durante o jogo, a cada 10 segundos, nós pudéssemos apurar qual equipe estava exercendo maior força combinada defensiva e ofensiva. Em tempo real, nós estamos medindo a probabilidade de acontecer um gol durante a partida. Zé, você que está no dia a dia com os clubes, como é que é a sua relação com os técnicos e como que eles fazem uso da sua informação? Olha, tenho menos contato hoje diário com os clubes. Eu tinha, lá no começo do Footstats, tive um prazer enorme e fiquei muito chateado com o acidente da Chape, que todos nós aqui do Brasil que gostam de futebol sofreram. O Caio Júnior foi um cara que, quando ele estava no Palmeiras, ele assumiu o Palmeiras e a nossa empresa era nova ainda. Esse cara pegava o carro, ia lá no Footstats, sentava com a gente e ele discutia a escalação e falava, não acredito que eu estou fazendo isso. Outros em que eu vou no clube, alguns clientes que nós temos, e a gente conversa com o técnico, tenta transferir o conhecimento, mas não de uma forma pedante, nem olha, faz isso, nada disso. É mesmo esclarecer, tirar uma dúvida, o que deve olhar e chamar atenção para alguma coisa. Olha, seu time está... Às vezes eles nem sabem, seu time está extremamente forte aqui, tá? E eles falam, poxa, bacana, a gente não tinha essa percepção. Então é um bate-papo mais informal até, porque todo clube grande hoje, médio até, todo clube médio no Brasil, tem um departamento de análise de desempenho. Eu converso muito mais com esses caras. Esses caras vão no escritório, a gente atende no telefone, mas é muito legal, a gente sabe que eles utilizam. E na coletiva de imprensa, quando os caras estão falando os números, alguns técnicos falam mais que os outros, alguns técnicos sabem interpretar o número melhor que outros, porque tem muito número que não vai dizer nada, mas juntando 2 ou 3 numerozinhos bobos lá, você pode tirar um insight, uma conclusão bacana. Então, é legal, é bacana. É um momento de highlight para nós podermos conversar com gente desse tamanho. Maleri, falando de um case interessante que o SAS tem em parceria com a Sai Sports, queria que você contasse para o pessoal que está assistindo os detalhes. Justamente, a gente entende que isso pode ser uma evolução, porque eles instrumentam o estádio com diversas câmeras. Então, eles conseguem captar imagens em 3D. Então, com isso, você sabe se o jogador está chutando com a perna esquerda ou direita, você sabe a altura do pulo que ele dá para dar um cabeceio. Isso junto com esses algoritmos de inteligência artificial, deep learning, também tem sofisticado bastante o tipo de análise que pode ser feita. Zé, conta o que é o Footstats Premium. Footstats Premium é o Footstats Client, que nós chamamos. Ele é uma ferramenta que os clubes consomem, as redações consomem, e agora a gente vai passar para a mão do torcedor. Tem muito cartoleiro, jogador de fantasy game, apostador, jornalistas e o torcedor apaixonado. A gente vai entregar num visual super moderno, de videogame mesmo, tentando se aproximar ao máximo de videogame, mas muita informação real do que está acontecendo no campo. Vai ser a maior oferta de dados feita já de qualquer player semelhante ao Footstats no mundo para o torcedor. E falando sobre torcedores, eles já estão preparados para consumir todas essas tecnologias no esporte? Tá, e vou te falar, as redes sociais, a rede social, qualquer uma que seja, é um termômetro muito engraçado. É impressionante como é dinâmico. O nosso tamanho cresceu demais nos últimos 24 meses, porque nós nos dedicamos a simplificar a forma de passar a informação, envelopar, empacotar ela melhor. A nossa percepção é que esse cara vai ficar muito feliz em ter ali na palma da mão dele, não vai mais precisar perguntar pra gente nas nossas páginas, eles mesmos vão conseguir criticar mais um técnico ou uma contratação, ou pedir para substituir, enfim, é o que a gente espera. Tenho fé de que eles estão preparados. Bom, Zé, a gente está falando de dados, de estatística, mas na sua opinião, qual é o principal benefício da análise de dados para o futebol? Eu acho, Marvel, que é a tomada de decisão certa. A informação tem valor, isso é para política, moda, culinária e futebol. Então, é a tomada de decisão certa. O Footstats, ou qualquer outra empresa que forneça esse tipo de dado preciso,
ele no mínimo serve como uma bússola. Então, quando a gente conversa com um clube ou conversa com um analista, fala, cara, você precisa aumentar 2 chutes certos por jogo, isso vai te garantir em um mês 7 pontos a mais na tabela. A média de um time campeão lá em dezembro vai ser de 5 chutes e meio certos por jogo. O cara que tem 3 para 5, a gente está falando de quase 100%, não é pouco. Quase 100%. Não é pouco. Agora, como é que você enxerga o futuro da nossa parceria, SAS e Footstats? Eu vejo que o caminho é ir na mão do torcedor. Acho que o futuro é entregar uma ferramenta de altíssima qualidade e dar esse poder de decisão que o técnico tem hoje para o torcedor, para o jogador de fantasy e para o apostador, Marvel, porque isso é uma realidade, é bem possível que aconteça no Brasil. O brasileiro já aposta, estando liberado aqui ou não em lugares para fora. Então, o futuro é entrar em escala um produto barato, de altíssima qualidade, distribuir na mão dos torcedores. Tá, o mercado está, de certa forma, maduro já para começar, para dar a primeira girada na roda, absorver isso e multiplicar esse... Me ocorreu aqui uma pergunta interessante. Se eu fosse um jogador de futebol, sem dúvida alguma, gostaria de usar dados a estatística para melhorar minha performance. Os nossos jogadores, os jogadores profissionais, têm utilizado isso? Cícero, Vamos contar do conta Cícero. do Cícero. Chegou ao nosso conhecimento que nós publicamos o índice Footstats. E nesse campeonato especificamente, ele era o terceiro do índice. E, pô, você está falando de uma lista de 600 jogadores. Ele produzia muito em campo, enfim. E chegou ao nosso conhecimento que ele chegou para o analista do Santos e falou, vem cá, como é que eu chego em primeiro aqui? E ele estava em fase de negociação de contrato. Olha a inteligência do cara. Aí o analista falou, olha, eu sei que aqui você precisa melhorar a sua pontaria, precisa não sei o que, não sei o que. Ele foi e conseguiu chegar em primeiro. Começou a chutar mais. Começou a chutar mais, a arriscar, conquistou alguma... Ele, de fato, deve ter melhorado para o número representar. Então, eu acho que o jogador tem que estar ligado nisso, sim. A gente sabe que muitos hoje nos seguem nas redes e somos retweetados ou replicados quando são elogiados. Então, a gente sabe que os caras já usam, sim. É bem legal saber disso. Que bacana. Bom, a conversa foi muito bacana, muito produtiva, mas a gente vai encerrar essa primeira edição do SAS Mais. Quem tiver dúvidas ou comentários, pode mandar para esse e-mail que vai aparecer na tela. E eu quero agradecer a presença e a participação de vocês e quem nos assistiu. Até a próxima!